E aí, internet, Gabriel Sabe aqui, finalmente com um vídeo que eu já estou querendo fazer há muito tempo. Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a minha migração da Sony para Fuji, de um sensor full frame para um sensor APS-C. Vou contar como tem sido a minha experiência, como é trabalhar com esse sistema, quais são as maiores diferenças, vantagens e desvantagens de cada um deles. Bora lá? Muita gente fica meio curiosa, né? Acha até estranho o fato de eu ter migrado de um sensor full frame, né, que teoricamente é melhor, para um sensor APS-C, né, chamado também de sensor cropado. Existe muita neura, né? As pessoas são meio bitoladas com o tamanho de sensor, acham que só sensor full frame pode ser usado para trabalho profissional, e não é nada disso. E sinceramente eu acho que chega um ponto na nossa carreira que a qualidade da imagem, né, não é algo mais tão importante em comparação com outras coisas. O meu maior motivo, por exemplo, para ter migrado da Sony para Fuji é porque eu queria um kit mais leve. Queria uma câmera menor, mais fácil de carregar e que desse um pouco de descanso para minhas costas, porque trabalhar 8, 10 horas num casamento, por exemplo, com uma câmera no pescoço, cada grama que a gente consegue diminuir nesse kit faz diferença. E também eu acho que é importante deixar logo claro que essa comparação é especificamente entre a Sony A7 III, que era a câmera que eu usava antes, e a Fuji X-T3, que é a que eu estou usando agora. E voltando a falar aí da questão do peso, isso é bem interessante. Se for pegar o corpo aqui da Fuji X-T3 com a 23mm f2, que é equivalente a 35mm e que eu estou usando para filmar agora, juntando o peso das duas, fica mais ou menos o mesmo peso só da 35mm f1.4 que eu usava na Sony. Então é uma redução de carga no meu pescoço e nas minhas costas muito grande mesmo. Agora eu vou tentar tratar com vocês tópico por tópico as maiores diferenças, as maiores vantagens que eu estou vendo na Fuji e algumas coisas que eu sentia falta na Sony. Falando primeiro de qualidade de vídeo. Hoje a maior parte do meu trabalho é mesmo com vídeo. Eu trabalho muito mais com vídeo do que com foto atualmente. Então, obviamente, isso é muito importante para mim. E eu tenho uma qualidade de vídeo muito maior aqui na X-T3. A Sony A7 III, por exemplo, que eu usava antes, filmava em no máximo 100 megabits por segundo em 8 bits. Com a Fuji X-T3 eu consigo filmar em até 400 megabits por segundo em 10 bits. Então eu tenho muito mais liberdade, muito mais versatilidade na hora de editar os filmes, por exemplo. Então aí a Fuji já ganhou fácil para mim. As desvantagens é que pelo menos a X-T3 não tem sensor estabilizado. A X-T4 que lançou depois já tem o sensor com estabilização, mas a X-T3 que eu estou usando não tem. Então das duas lentes que eu tenho, só uma tem estabilização, com a outra é um pouco mais difícil de filmar por causa disso. Para fazer esses vídeos aqui, por exemplo, a detecção de rosto da Fuji é bem melhor, desde que eu deixe ligada a detecção de rosto, não de olhos. Se eu ligo a detecção de olhos, como eu uso óculos, a câmera fica um pouco confusa e começa a perder foco. Nisso a Sony é melhor. Então, ponto para Fuji fácil no quesito vídeo. Agora falando de fotografia, acho que aqui é onde a gente sente mais a diferença pelo fato de não ser uma câmera full frame. Então, mesmo usando lentes claras, o fundo não fica tão desfocado quanto numa full frame, mas isso é provavelmente o meu olhar de profissional que está notando. Tipo, os clientes, por exemplo, não vão perceber diferença nenhuma. E, obviamente, também pelo fato do sensor ser menor, o alcance dinâmico também é um pouco menor. No caso da Fuji, especificamente, eu senti que ela é bem pior do que, ou não tão boa quanto a Sony para recuperar os highlights. Então sempre que eu vou fotografar, eu tenho que proteger os highlights, que é uma coisa que eu já fazia quando eu usava Canon muitos anos atrás, porque é muito mais fácil trabalhar e recuperar as sombras do que as áreas muito claras. Então é uma mudança que eu tive que fazer, porque com a Sony, por exemplo, era muito mais fácil fotografar um pouco sobreexposto para proteger as sombras e recuperar facilmente os highlights depois. Mas no geral foi uma adaptação fácil, tranquila. E voltando ao assunto do desfoque do fundo, eu uso agora na Fuji lentes um pouco menos claras do que eu usava na Sony, então isso também tem a ver. Enquanto na Sony a minha principal lente era uma 35mm 1.4, na Fuji eu uso a 23mm, equivalente a 35, f2. Então o desfoque fica um pouco menor mesmo, normal. Agora provavelmente a principal diferença entre essas duas câmeras e o que eu tenho mais saudade na Sony, o ISO. Com a Sony eu basicamente nem pensava no ISO. Tava escuro, aumentava o ISO tranquilo porque eu sabia que eu ia ter uma imagem limpa, sem ruído ou com muito pouco ruído. Eu já cheguei a fotografar e filmar muitas vezes em ISO 40.000, sem problema nenhum, tranquilo, com resultado bonito. Já com a Fuji eu uso no máximo ISO 12.500 ou 12.600 para vídeo e 4.000 para fotografia. Se eu aumentar mais do que isso, vai me dar bastante trabalho a quantidade de ruído que vai ser introduzida na foto. Então eu tive que readquirir esse hábito de tomar cuidado, prestar sempre atenção no ISO, não esquecer que configuração eu estou usando, porque nesse quesito eu tenho um pouco menos de liberdade agora com a Fuji do que eu tinha com a Sony.
Agora sobre as lentes, né? Sobre o ecossistema da câmera. Eu acho que a Fuji está hoje em dia no lugar em que a Sony estava talvez uns 3 ou 4 anos atrás. Não tem tantas lentes nativas e pouquíssimas outras marcas produzindo lentes para a Fuji. Então quem usa o sistema acaba ficando um pouco mais limitado em relação às lentes que pode escolher. Uma grande vantagem que a Fuji tem, que pode também ser uma desvantagem dependendo do ponto de vista, é que todas as lentes, mesmo as mais básicas, são muito boas. A ótica da Fuji é muito boa mesmo. O problema é que isso também torna as lentes um pouco caras, né? Mas pelo menos a qualidade é garantida. Não existe aquela lentezinha meia boca, baratinha, simples para você colocar na sua câmera. São todas muito boas e você tem que pagar o preço por isso, infelizmente. Eu até anotei aqui o preço das lentes que eu usava na Sony e as que eu estou usando agora na Fuji para fazer uma comparação. Por exemplo, a grande angular que eu tinha na Sony, que eu usava principalmente para vlogs e para fotografar imóveis, por exemplo, era a Tamron 17-28 2.8. Essa lente custa 850 euros. A que eu tenho aqui na Fuji é a Fuji 10-24 f4, ou seja, bem mais escura, e é uma lente de 1.000 euros. Eu consegui por um preço bem melhor, mas o preço padrão dessa lente é bem salgado. A outra opção que eu tinha de grande angular era a 8-16, que é 2.8, mas custa 1.800 euros. E ainda tem a desvantagem de não ter estabilização, né? A lente que eu uso para me filmar, eu queria que tivesse estabilização, e nesse caso a 10-24 era mesmo a melhor opção, que eu dei sorte por encontrar barato. A minha principal lente de trabalho mesmo era a Rokinon 35mm 1.4, que custa 580 euros. A que eu uso aqui é a 23mm f2, que custa em média 400 euros, mas se eu quisesse uma 1.4, eu teria que pagar 800 euros pela Fuji 23 1.4, bem mais cara do que a Rokinon que eu usava na Sony. Mas quando a gente vai falar do kit em geral, apesar das lentes terem preços equivalentes ou mais altos na Fuji, as câmeras em si são bem mais baratas. Então acaba que no final das contas, no soma, subtrai, divide, dá no mesmo ou a Fuji fica bem mais barato. Eu, por exemplo, eu vendi a minha A7 III, a minha Rokinon 1.4, a minha Tamron 17-28, meus flashes, radio flash, e com o dinheiro que eu consegui nessa venda, eu comprei a Fuji X-T3, a 23mm f2, a 10-24 f4, mais flashes, outro radio flash, e o dinheiro que sobrou quase foi suficiente para comprar uma segunda câmera, que é a X-T30, que eu estou usando para filmar esse vídeo. Então, com o valor da venda do meu equipamento Sony, eu montei um kit equivalente da X-T3, com a vantagem de ter um segundo corpo, né? Uma câmera reserva, que é uma coisa que eu nunca tive. Então, até financeiramente, valeu muito a pena a troca. Agora, mais alguns prós e contras aqui da Fuji. Algumas coisas que eu gosto, outras que eu não gosto tanto assim. Primeiro, o design e o peso. Tipo, as câmeras são lindas, tem esse design meio retrô. A X-T30 que eu consegui comprar preta e prata, mais bonita ainda, realmente parece uma câmera antiga. E no caso aqui da X-T3 é uma câmera muito manual. Você interage com ela muito mais por dials e botões do que por menus e configurações na tela. Tem aqui, por exemplo, um dial dedicado para o ISO, um para a velocidade do obturador, e a abertura você muda aqui no anel, na lente mesmo. Isso torna a experiência de fotografar com uma Fuji uma coisa muito mais bacana, quase analógica, e eu digo isso num bom sentido. O engraçado é que quando eu comecei a ver essas câmeras da Fuji, eu achava isso horrível, ter que ficar mexendo em um monte de dials aqui para configurar as fotografias e os vídeos, mas hoje em dia é algo que facilita, agiliza meu trabalho e torna muito mais prazeroso usar a câmera. E no caso específico aqui da X-T3 também tem uma coisa legal. Ela não tem aquela tela que vira para frente, o que dificulta um pouco na hora de fazer esses vídeos, mas tem uma tela biarticulada. Ela tem esse movimento vertical e um segundo movimento lateral. É muito bacana para fazer imagens verticais de um ângulo baixo, sem a gente ter que ficar se entortando todo. Agora, algumas coisas que eu não gosto tanto assim. Meu trabalho costuma ser híbrido. A maioria dos trabalhos que eu fecho é para fazer foto e vídeo. Eu tenho que fazer as duas coisas meio que ao mesmo tempo, da forma mais harmônica possível. Então, o fato da Fuji não ter um botão de vídeo dedicado acaba atrasando um pouco o meu trabalho. Na Sony, mesmo se eu tivesse selecionado o modo de fotografia, o botão de vídeo estava ali, era só clicar e a câmera começava a filmar. Na Fuji não, eu tenho que girar o dial, passar para o modo de vídeo e aí sim fazer a filmagem. Ou seja, fotografia e vídeo na X-T3 estão muito separados. Na X-T4 a Fuji mudou, corrigiu isso, é um pouco mais tranquilo, mas aqui na minha câmera ainda é um gargalo na minha produtividade. Eu espero que agora o fato de ter uma segunda câmera pelo menos facilite isso.
E ainda falando principalmente de vídeo, a Fuji não tem uma opção muito útil da Sony que é salvar ajustes pré-definidos, personalizados. Então no dial seletor de modo da Sony tinha lá uma programação número 1, número 2 e acho que número 3 também. Então eu programava uma para configuração que eu usava para fazer vlogs e outro, por exemplo, para fazer filmagem em câmera lenta. Então se eu estava fazendo um vídeo me filmando e precisava fazer uma imagem rápida em câmera lenta, eu não tinha que entrar no menu e reconfigurar, como eu tenho que fazer com a X-T3. Eu simplesmente mudava o dial da programação 1 para a programação 2 e pronto, a câmera já estava filmando em câmera lenta. Na Fuji, cada vez que eu tenho que fazer isso, são pelo menos uns 6 cliques e 3 submenus até chegar na opção que eu preciso. E por ser uma câmera muito pequena, ela também tem baterias muito pequenas. Para fazer a quantidade de fotos e vídeos que eu fazia com 1,5 ou 2 baterias na Sony, eu preciso de 5 ou 6 baterias na Fuji. Então são muito mais baterias para carregar, muito mais baterias para levar comigo para todos os lugares. Então isso é um inconveniente, mas faz parte. É a troca que a gente faz pelo fato de ter uma câmera tão pequena e tão portátil. E a última coisa que me irrita muito, não sei por que fizeram isso. A Fuji tem um menu personalizado. Você pode criar um menu e colocar atalhos para os seus itens de configuração mais utilizados, o que é muito bacana. O ruim é que a partir do momento que você ativa esse menu, sempre que você está fotografando e clica no botão para entrar nas configurações, a câmera vai para aquele menu. Então digamos que eu estou fazendo um teste, estou testando alguma configuração de fotografia, faço a foto para ver como é que ficou com aquela configuração, não gostei. Se eu clico no menu de novo, em vez de voltar para onde eu estava, vai para esse menu personalizado que fica super longe das configurações de fotografia. E isso irrita bastante, me faz perder um tempo que eu não precisaria estar perdendo e me parece ser uma configuração muito simples, uma programação muito simples e muito fácil de corrigir numa atualização de firmware, por exemplo. Então, para concluir, caso não tenha ficado claro, eu estou muito feliz com essa migração, gosto muito do sistema da Fuji, não me vejo de forma alguma voltando a usar câmeras maiores, inclusive o meu sonho é poder sair de casa e trabalhar só com o celular. Tô doido para que a tecnologia evolua a esse ponto de forma a me permitir fazer qualquer tipo de trabalho só com meu smartphone ou com alguma outra câmerazinha que caiba no bolso. E eu aposto que isso não tá longe, hein? E uma curiosidade para quem não viu esse vídeo aqui ainda, o meu primeiro trabalho de fotografia há mais de 15 anos foi com uma câmera da Fuji. Então depois disso eu usei Nikon, Canon, Sony e agora parece que o ciclo se fechou. Eu tô de volta na Fuji e tô bem feliz, tô muito satisfeito. Então é isso, essa foi a minha história e minha experiência migrando de um sensor full frame para um sensor cropado, né, da Sony para a Fuji. Se você está pensando em vir para a Fuji, espero que esse vídeo te ajude e que seja útil aí no seu processo de escolha. E se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e levar a fotografia para mais pessoas. E se esse tipo de assunto te interessa, considere assinar aqui o canal porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar, beleza? A gente se fala no próximo então. Falou!